Imagina se o One Punch Man tivesse terminado aqui, exatamente na luta entre Garou e Saitama. Parece loucura, né? Mas se eu te disser que existe um cenário onde Saitama simplesmente não consegue voltar no tempo, e isso leva ele diretamente a um encontro com God, a entidade mais misteriosa e temida de todo o universo. Fica até o final porque além de te contar como isso poderia ter acontecido, vou te mostrar como isso mudaria absolutamente tudo no mundo de One Punch Man. Pra quem não lembra ou talvez não tenha acompanhado esse arco no mangá, a luta entre Saitama e Garou não é só uma das maiores de One Punch Man, ela é simplesmente a luta mais insana de toda a obra até aqui. E não é pra menos, Garou, depois de ser corrompido pelo poder do God, atinge um nível que beira o incompreensível. Ele não é mais só um caçador de heróis, ele se torna literalmente uma encarnação das leis do universo. E o Saitama? Bem, o Saitama é o Saitama. O problema é que pela primeira vez a coisa começa a escapar do controle até pra ele. Aquele cara que simplesmente resolve tudo no soco começa a perceber que talvez um soco só não seja o suficiente aqui. E isso é algo praticamente inédito na obra. Você percebe que o Saitama começa a se desenvolver em tempo real. É como se o limite dele fosse não ter limite. E se isso não fosse bastante, o Saitama faz algo ainda mais absurdo. Ele começa a interagir com coisas imateriais. Ele segura energia pura nas mãos como se fosse algo sólido. Isso não é só força física, é o domínio da própria realidade. É como se ele estivesse quebrando o código do universo enquanto luta. Mas aqui vem um ponto mais crítico. Mesmo com todo aquele poder do Garou, ele percebeu que causou a morte de todos presentes, incluindo do garoto que ele lutou para proteger. Garou simplesmente desiste. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais inesperadas do mangá. Garou, já tomada pelo arrependimento, entende que o Saitama alcançou um nível tão absurdo que suas próprias ações no tempo e espaço não seguem mais nenhuma regra conhecida. Garou ensina o Saitama como utilizar essa distorção para poder voltar no tempo. E é isso mesmo, a resolução final não vem de um soco, vem de uma tentativa desesperada de consertar um imparável. Garou, o caçador de heróis, entrega para o próprio Saitama o caminho para desfazer o caos que ele mesmo criou. Muita gente acha que isso foi só mais um daqueles momentos de Saitama sendo apelão, mas na verdade não é bem assim. A volta no tempo não foi um poder que surgiu do nada. Garou, já dominando conhecimentos de artes marciais, ensinou pro Saitama como forçar as subpartículas atômicas a girarem ao contrário. Basicamente, inverter o fluxo quântico da matéria, somando ao poder praticamente infinito do Saitama. Naquele momento, isso criou uma ruptura tão grande no espaço-tempo que fez ele literalmente voltar no tempo. Agora, segura essa teoria. E se Saitama simplesmente não conseguisse voltar? Pensa comigo, o núcleo de energia que permitiu a viagem poderia ter sido dissipado antes. Garou poderia ter destruído essa chance, o universo poderia não ter suportado aquela quantidade de energia, ou o próprio God poderia ter matado Garou antes dele ensinar para o Saitama. Nesse cenário, Saitama se vê completamente fora da linha do tempo, sozinho. E nesse vazio cósmico, alguém observa. E quem seria? Exatamente o God. God não é só uma entidade poderosa, ele é algo além, um ser que existe fora de qualquer conceito que os habitantes do universo de One Punch Man conseguem compreender. Ele não segue as leis, na verdade, ele existe justamente onde as leis deixam de fazer sentido. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. A presença do Saitama, completamente deslocada no tempo e no espaço, não só chama a atenção do God, como talvez sempre tenha sido parte do plano dele. Perceba, o God só retira os poderes de Garou exatamente após ele ensinar ao Saitama como voltar no tempo. Coincidência? Afinal, o God é um caçador, mas não de qualquer coisa. Ele busca candidatos, peças raras, seres com potencial absurdo, capazes de receber ou carregar seu presente. A gente já viu isso acontecer antes no caso do Imperador Mendigo e tantos outros. Agora fica a pergunta, será que o God tentaria corromper o Saitama? Oferecer para ele aquilo que no fundo o Saitama nunca teve? Talvez um verdadeiro desafio, o limite real, aquele poder além do poder que talvez ele buscasse. Ou pela primeira vez, Saitama teria na frente dele um adversário que nem mesmo um soco resolveria. No final das contas, até um homem mais forte do universo depende de algo que está fora do seu controle, o próprio universo. Isso mostra que, por mais poderoso que você seja, existem coisas que estão além da força bruta. Sorte, destino, roteiro? Talvez um pouco dos três. E você, acha que o Saitama conseguiria enfrentar o God? Ou esse seria, de fato, o fim
fim de One Punch Man? Comenta aqui a sua teoria, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem muita teoria braba toda semana. Deus os abençoe.